galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o clima no Brasil parece que voltou a subir. A gente vai comentar sobre várias coisas no vídeo de hoje. Já quero abrir o vídeo, inclusive, falando de várias polêmicas, falando de Bolsonaro, falando de algumas coisas ligadas aí ao âmbito do judiciário, para depois disso falarmos também do Lulinha. Quero mostrar para vocês algumas matérias que saíram ao longo do dia de ontem. A imprensa ainda deu um pouco mais de repercussão lá na tal prévia do programa de governo do Lula, e teve um ponto que chamou bastante a minha atenção. Quero comentar com vocês. Depois disso, vamos falar também sobre o senhor Sérgio Moro, que ontem teve uma derrota na justiça, foi impossibilitado de disputar qualquer cargo no estado de São Paulo, não deve recorrer, deve disputar pelo estado do Paraná. Vocês também vão entender por quê. Depois quero falar com vocês sobre combustíveis, mostrar toda a militância da imprensa ao longo do dia de ontem, alguns posicionamentos do governo, alguns apoios que o governo também vem recebendo. Temos ali a foto da Amazônia, porque está chegando a hora, né, da Cúpula das Américas. Bolsonaro vai encontrar com Biden. Também tem algumas coisas que quero comentar com vocês sobre isso. Várias narrativas infundadas que foram levantadas. Enquanto o governo desmata, tem quem proteja o meio ambiente. E enquanto a imprensa fala isso, no dia de ontem, Bolsonaro ele fez algumas colocações bem interessantes. Isso é uma matéria internacional que eu quero mostrar para vocês, um blog relativamente conhecido, que mostra como basicamente o Brasil está salvando o mundo de uma crise. E ainda tem algumas coisas interessantes ligadas ao meio ambiente que eu quero comentar com vocês. E no final, se der tempo, algumas notícias bem aleatórias, né? Ligadas principalmente a questões comportamentais, a turminha da lacração, mas enfim, já vamos começar sem muita demora. Quero só abrir aqui uma notícia bem positiva, fiquei até surpreso. A CNN divulgando assim, né, com destaque, pela primeira vez na história, reconhecimento de firma é feito digitalmente no Brasil. Eu poderia ter colocado assim, né, vírgula, graças a MP do presidente Jair Messias Bolsonaro, que foi aprovada pelo Congresso, né? A questão da MP dos cartórios. Pela primeira vez na história, os brasileiros vão poder reconhecer firma de forma totalmente digital em qualquer cartório do país. A plataforma online, que começou a funcionar nesta terça-feira, dia 7, trará benefícios para os mais de 100 milhões de usuários que usam o serviço anualmente, segundo o levantamento da CNN. A medida trará também benefícios ambientais, já que a medida pode restringir a utilização de milhões de folhas de papel no país. Vejam só, segundo ambientalistas ouvidos pela CNN, a economia desse volume de papéis significa a preservação de pelo menos 100 árvores por ano apenas com a digitalização do reconhecimento de firma, fora todos os outros serviços que também serão ofertados. Graças ao governo Bolsonaro, né? Mas vamos continuar. Bom, isso aqui também acho que pode até ser relativo, graças ao governo Bolsonaro, eu acho que o placar. Que acho que se não fosse as indicações do presidente, a gente nem estaria tendo esse julgamento. Mas isso aqui ainda envolve a questão do Francisquini, vocês devem estar acompanhando, se ele ia ser cassado, se ele não ia ser cassado. O processo ele foi para o Supremo, o André Mendonça havia pedido vista, etc., mas o Cássio mandou para a segunda turma. Foi derrubado, eliminado o Cássio, mas tem algumas coisas que eu quero pontuar com vocês. Aqui no subtítulo já demonstra por 3-2. Por 3-2. Perdeu, beleza. Quem sou eu aqui para entrar no âmbito jurídico? Mas só para mostrar. Quem aí for jurista ou quem for torcedor também, os 2 votos que foram dados para o Francisquini poder manter, como é que eu posso falar? O seu mandato, né? Vieram através das indicações do presidente da República. Então, assim, eu acho que por mais que talvez muita gente fale que fulano, cicrano, não é perfeito, não é sensacional, não é isso, não é aquilo, não é aquilo outro, eu acho que a maior parte das indicações que Bolsonaro ele fez aí ao longo desses quase 4 anos, pelo menos nota 6, 6,5, né, 7 talvez, eu acho que aí então, né? Eu acho que destoam pelo menos das indicações passadas. E eu quero comentar com vocês mais algumas coisas sobre isso. O Ivan Valente do PSOL me fez o seguinte tweet: André Mendonça usa pedido de vista para obstruir a justiça e favorecer deputado bolsonarista. Em outubro, Bolsonaro será arrancado da presidência pelo povo, mas deixará sua herança maldita também na Suprema Corte. A dupla Mendonça e Nunes Marques. É assim que a esquerda se endereça às indicações de Bolsonaro. Acho que não é de bom tom, do mesmo jeito que eu acho que nenhuma pessoa deve ser maltratada. Acho que também não cai muito bem, né? Porque a esquerda pode sair falando tudo.
A Veja também parece que não tá nem aí. Nunes Marques, um ministro terrivelmente governista. Achava que a Veja deveria se prestar pelo menos ao trabalho, tentar ler a peça, né, a decisão, apontar assim, os pontos jurídicos de por que ele é ruim, por que ele é bom, sabe? Porque eu discordo com ele, porque eu tenho raiva. Eu acho que não é só assim, eu sou torcedor, eu quero isso daqui. Não é votação de Big Brother, né? Tem todo um processo legal envolvido para a Veja falar, o cara é terrivelmente governista. E a Veja ainda não me faz uma dessa. E aqui eu acho que não restam dúvidas. Colocando como se o ministro fosse uma marionete. Bolsonaro ali controlando. Acho que isso não é uma postura, né, de um órgão da imprensa. Acho que o respeito, todo mundo prega o respeito, acho que o respeito tem que ser para todo mundo. E judiciário é um tema polêmico. A gente vê aí entra dia, sai dia, entra dia, sai dia. E ele volta para os holofotes. No dia de ontem, Bolsonaro falou muitas coisas. Creio que a maioria de vocês já acompanhou. Não é possível que você não acompanhe. Foi número de vídeo, rodou, etc. Se eu for falar que vai ser basicamente mais do mesmo, não tenho nenhuma novidade, não sei nenhum furo sobre o assunto nem nada. Mas se eu puder pontuar alguma coisa sobre tudo o que foi dito, é mais uma recomendação para as pessoas, para vocês. Olha essa manchete, que foi a matéria da Veja. Assim como a Veja, diversos veículos jornalísticos fizeram a cobertura das falas de Bolsonaro, mais ou menos nesse tom, que é o seguinte: Bolsonaro começa a convocar radicais para uma guerra no 7 de setembro. Bolsonaro confirmou o que o radar revelou há algumas semanas. O governo prepara novas manifestações para o próximo feriado de 7 de setembro, a exemplo do que ocorreu no ano passado, quando o bolsonarismo chegou a se mobilizar por um golpe militar no país. Eu coloquei com foto, né? Coloquei com foto também. Aí coloca ali, né? Bolsonaro em cima do cavalo, polícia, todo mundo de verde e amarela, etc. Aí você fala, mas isso aqui é protesto pacífico, é isso, aquilo, outro. Beleza, bacana. A única recomendação é o seguinte, gente. Vocês sabem como é a imprensa. Vocês sabem como é a imprensa. Ninguém, nossa, a imprensa está sendo injusta, a imprensa está fazendo isso, está fazendo aquilo, outro. Então, assim, tentem pelo menos não dar motivos. Se você tem algum pleito, se você tem alguma demanda, se você tem alguma queixa, você deixa bem claro, pô, minha queixa é essa. Você não precisa xingar ninguém, ofender ninguém. Nós vamos lhe tirar daí, nós vamos fazer isso. Não, cara, assim, sei lá, seu pleito é um Brasil melhor. Não, eu quero que a rodovia Ferrogrão seja liberada. Pronto, você falou, eu quero a Ferrogrão. Não precisa... Entendeu o que eu tô falando? Tô pegando aqui só uma analogia. Só uma analogia. Esse filme a gente já viu algumas vezes. E aí, essa turma que às vezes temos que elevar o tom, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo outro, acaba servindo, né, para reforçar o discurso da imprensa e depois acaba, inclusive, se virando contra toda a direita. Então, acho que assim, um pouco de parcimônia cai bem nesse momento. No dia de ontem também teve um vídeo aí do Cássio, me surpreendeu bastante, me surpreendeu de forma bem positiva. Vou mandar para vocês no Telegram. A Flávia Leão, inclusive, ela legendou, para quem não conseguir, né, tinha algum problema, que precisar ler para entender. Vamos ver as palavras do ministro Nunes Marques. Digo eu, cuida-se, portanto, de compreensão nova, adotada pelo TSE em virtude da evolução tecnológica e dos fatos ocorridos na própria eleição de 2018. Com todas as vênias, a decisão recorrida criou uma conduta vedada ex post facto. Compreendendo a preocupação do TSE e compartilho também dessas preocupações a respeito da anomia em torno do uso da internet e tecnologia associadas no âmbito do processo eleitoral. Mas me parece que não há como criar-se uma proibição posterior aos fatos e aplicá-la retroativamente. Aqui não dependemos de maior compreensão sobre o funcionamento da internet. É questão de segurança jurídica mesmo. Por outro lado, não podemos também demonizar a internet. É evidente que as redes sociais contribuem para o exercício da cidadania e enriquecem o debate democrático e a disputa eleitoral, dado o potencial de expressão plural de opiniões, pensamentos, crenças e modos de vida. Não cabe, sob o pretexto de proteger o Estado Democrático de Direito, violar as regras do processo eleitoral, ferindo de morte princípios constitucionais como a segurança jurídica e a anualidade. E o voto do Cássio eu achei bem interessante, principalmente a parte quando ele fala da internet, né? Não podemos demonizar a internet. Achei bem interessante. Bem interessante. Vai lá, dá uma olhada. E uma coisa que eu achei interessante, vou ver, né, o judiciário.
O Emerson Grigoletti, inclusive advogado aí de várias pessoas da direita, uma delas, como podem ver aí, a Ludmila Lins Grilo, a juíza, conta o seguinte, ó, em segunda instância, Justiça confirma e majora condenação do diretor executivo do The Intercept do Brasil, né, o Leandro Demore, pelas ofensas proferidas à juíza Ludmila Lins Grilo, tá lá, né, segunda instância. Vez ou outra, né, vez ou outra coisa vai. Seguindo o parâmetro bonitinho, etc. Imagine se a Ludmila fosse lá no Twitter pra xingar muito. Ela xingasse o Leandro Demore, ela fosse subir o tom, etc. Não, tá com algum problema? Vai no processo legal. As vitórias que a direita realmente assim teve, você vê, foi porque seguiu, né, a fórmula, de forma assim, sabe, com temperança, com calma, foi indo, e obteve uma vitória. Parabéns aí pro Emerson Grigoletti, parabéns pra Ludmila. Espero que o Leandro Demore reflita bastante, né, como ele fala e se endereça para algumas pessoas. Agora, no âmbito judiciário também tem algo que isso aqui me deixou bem chateado, que é o seguinte, todo mundo conhece Bolsonaro, todo mundo diz assim, né? A maior parte de vocês que me assistem são pessoas que acompanham realmente Bolsonaro. Se vocês veem as suas falas, assim, sabe, não é o que sai na imprensa, sabe, é a fonte primária. Você tá vendo ali, ó, o vídeo, o que realmente Bolsonaro falou, o que realmente aconteceu, o que aconteceu antes, por exemplo, dele falar, quantas vezes ele, por exemplo, não é provocado. E aí Bolsonaro, a gente sabe disso, toda semana, não faço todo dia não, né? Toda semana aparece alguma matéria assim, bem baixa. Quem não lembra, né, daquele evento que fizeram uma bola com a cabeça do presidente, as pessoas estavam jogando bola, como se fosse coisa, sabe, futebol, coisa abjeta. Aí o governo questiona uma coisa, Bolsonaro, né, questiona a justiça uma coisa, outra, a justiça fala, liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Tá, beleza. Aí, vocês conhecem como é que Bolsonaro se porta, né? Responde às pessoas. Ontem eu me deparei com essa matéria. Bolsonaro é condenado a pagar indenização de R$100 mil por dano moral coletivo contra jornalistas. Eu falei, pronto, o que foi que Bolsonaro fez? 3 parágrafos, já dá para entender mais ou menos. A juíza ainda registra na sentença o caso de 23 de agosto de 2020, em que Bolsonaro, depois de ser questionado por um repórter do Globo sobre um cheque do assessor Fabrício Queiroz, depositado na conta da primeira-dama Michele, ele respondeu: "A vontade é encher tua boca com porrada, seu safado." A defesa do presidente alegou na ação e argumentos que não foram aceitos pela juíza o seguinte, que os comentários de Bolsonaro, eles não são ilícitos e representam apenas o seu direito de crítica a reportagens que, na visão de Bolsonaro, essas reportagens não representavam a verdade dos fatos e que eram ofensivas e atentatórias à sua própria reputação. Quantas matérias aí difamando Bolsonaro a gente já não viu? Mas não foi aceito. Aí Bolsonaro vai ter que indenizar o Instituto Vladimir Herzog. Ainda cabe recurso. Isso realmente me incomoda muito. É você ver tudo que acontece com o presidente da República, indo pela justiça, etc. Bonitinho. Não, liberdade de expressão. Aí ele fala alguma coisa, você vê, ele não está xingando, ele não está difamando, mas segundo o pessoal aí que moveu a ação pública contra Bolsonaro, né? Ele vem atacando de forma reiterada a classe jornalística, colocando em perigo, etc. Isso, aquilo, outro. Brasil, hein? Brasil. E aqui não. Aqui foi justiça normal. Justiça comum. E eu vou continuar falando. Até falar de justiça. No vídeo de ontem, comentei com vocês, né? Além do que saiu na imprensa, que a imprensa basicamente deu mais destaque o Lula vai acabar com o teto de gasto, vai revogar a reforma trabalhista. O Lula vai refazer o programa Mais Médicos. Falou um monte de coisa. Falou lá em regulamentar a mídia, as redes sociais. Agora teve pontos, por exemplo, item 23, controle de ferramentas para defesa, uma reforma no judiciário, bati muito nessa tecla. E eu quero comentar sobre algumas coisas, como por exemplo, hoje de madrugada, 3 da manhã, parece que finalmente alguém notou que o Lula falou de uma reforma jurídica.
Essa matéria. Os planos de Lula para a justiça. Petista devia dizer se vai escolher chefe do Ministério Público Federal por lista tríplice ou se vai seguir Bolsonaro. Agora você quer saber. Agora quer saber. 2 parágrafos resumem a matéria. Por isso, muitos procuradores estão preocupados com o que Lula propôs em documento recém-divulgado. Abre aspas. A contaminação político-partidária de setores do Ministério Público e do Judiciário e sua resistência em submeter-se a controles democráticos e legais evidenciados pela Operação Lava Jato demonstram que a reforma da democracia brasileira vai implicar necessariamente, é necessário, imprescindível, tem que ter a realização de uma ampla reforma que assegure que esses órgãos se pautem estritamente pelos princípios constitucionais da impessoalidade e da neutralidade. Lula vai fazer uma ampla reforma do judiciário. A gente está comentando sobre isso há muito tempo. A turma do Moro queria fazer isso. Eles realmente, assim, você vê, antes do Aras chegar, muita coisa aí do judiciário vinha sendo moldado pela Lava Jato, Moro, a turma do Deltan, né? Todo mundo lá, com apoio massivo aí da imprensa, projeto, né? De fazer daquele jeito, aquilo outro. A própria questão das forças-tarefas é um exemplo disso. Você não sabe onde é que começa, você não sabe onde é que termina, você não sabe quem está sendo investigado. O próprio exemplo da Operação Lava Jato, Curitiba, só Curitiba, 350 terabytes de informação, mais de 38 mil registros entre pessoas físicas e CNPJs. Quem estava sendo investigado? 38 mil! O Ministério Público Federal inteiro tem 40 terabytes. A Força Tarefa, a Operação Lava Jato, de Curitiba, 350. Estamos falando basicamente 9 vezes. 9 vezes o que todo o Ministério Público tinha. E a hierarquia? Quando o Aras mandou a Lindora lá, foi aquele caos. Então estavam tentando moldar muita coisa. Falou, peraí. O Moro, ele ainda vai ser candidato. Você acha que o Moro não vai querer dar pitaco nisso daí? Não vai querer construir, né, um judiciário que realmente vai combater a corrupção, como ele sempre diz todos os dias? O que não se fez nesse país em nome do combate à corrupção. E aí vem o PT. Você já imaginou uma reforma jurídica petista? Você já imaginou isso? Acho que a maior parte de vocês não está satisfeito. Imagine após mudanças promovidas pelo PT. Aí fala o seguinte... O petista não explica o que seria a ampla reforma e como ela atingiria o Ministério Público Federal e o Judiciário. Lula poderia começar dizendo como vai escolher o novo PGR, se vai seguir Bolsonaro, né? Vai ter um Aras ao seu gosto ou usará a lista da ANPR. Depois poderia contar quais critérios pretende usar para indicar ministros, né, da Suprema Corte. Os candidatos terão perfil de Cássio ou de Joaquim Barbosa? Eu não entendi. Como assim o perfil de Cássio e de Joaquim Barbosa? Significa o quê? Qual é o perfil do Cássio? Eu não entendo. Você vê que realmente o pessoal tá incomodado, né, com as indicações de Bolsonaro. O pessoal tá muito incomodado. Reforma. Mudança de leis, né? Regulamentações. Vamos continuar. Saiu no Metrópolis ontem. Vocês já sabem que o Lula até já prometeu. Ele vai recriar o Ministério da Cultura. Ainda assim, mesmo que o Lula tenha prometido, que não é novidade, os secretários estaduais de cultura, eles se uniram, fizeram uma carta, que vão mandar aí para os presidenciáveis, para Bolsonaro, para dar diretrizes para os próximos 4 anos. Como salvar a cultura brasileira. Aí é o seguinte, né? Na pauta tá a recriação do Ministério da Cultura, independente de quem se eleger, eles defendem isso, os secretários, que foi extinto no governo Bolsonaro. Ampliação no orçamento disponível para o setor. Tem que ter mais dinheiro. O dinheiro está pouco. Vamos aumentar o dinheirinho. A revisão do Plano Nacional de Cultura. Implementação do Sistema Nacional de Cultura. Isso daqui é tudo políticas públicas. É basicamente falar, isso daqui é importante para a nossa cultura, isso daqui não é. Isso aqui a gente vai botar para frente, isso daqui a gente não vai. Você já imaginou, né? Como é que isso aqui funciona durante os governos petistas. Quem que eles vão valorizar e quem que eles não vão. E olha esse final. A criação
do Marco Regulatório do Fomento à Cultura. Marco Regulatório. Quantos? Eu ainda não gravei. Deveria ter gravado. Acho que se apertar aqui, deixa eu fazer um teste aqui, ó. A legislatura de 2023 vai lidar com temas relacionados à soberania nacional e regulamentações. Deixa eu ver se funciona. A legislatura de 2023 vai lidar com temas relacionados à soberania nacional e regulamentações. Pronto. Tá salvo agora. Agora tá salvo. Já tá repetido já isso daí, né? Mais uma prova. Olhem o que os deputados que vocês vão eleger vão ter que lidar. Vai ser isso aqui. Então não é só a escolha do presidente da República. E não é só também escolher um deputado de direita, não. Tem muito deputado de direita. Graças a Deus, graças a Deus. Vocês, principalmente vocês que acompanham a política diariamente, pelo amor de Deus, não procurem aquele que é apenas fiel, leal. Não, aquele que você vê, não. Esse aqui sabe trabalhar. Esse aqui vai entrar e eu consigo ver nele uma pessoa que vai saber lidar com esses temas. Uma coisa que eu comentei com vocês ontem, que aqui já foge um pouco da cultura, foi que lá na prévia do programa de governo de Lula, no item 75, falava sobre combater a intolerância religiosa. E no vídeo ontem eu comentava assim, gente, eu acho isso aqui meio complicado, porque eu nunca vi nenhuma medida mais assertiva de alguém da esquerda defendendo intolerância contra os cristãos. Na maior parte do tempo que eu vejo é piadas, né? É filmezinho da turma da Porta dos Fundos, todo mundo dá risada. Isso aqui. Quem lembra das questões lá do museu? Eu não lembro nem que ano foi aquele negócio do museu. Acho que Bolsonaro. Acho que foi em 2018, né? 2017. Olha quanto tempo tem. Mas enfim. E aí quando você vê o PT, o vereador lá de Curitiba, o Renato, na igreja, fez aquela algazarra, tá pra ser caçado. Se não fosse a justiça, já estaria caçado, né? Porque ele pediu lá, porque ele falou que recebeu uns e-mails, que a sindicância mostrou que na verdade foram forjados. Então eu fico meio complicado, meio assim, né? Preocupado. Cara, quando o PT fala que vai combater a intolerância religiosa, parece que o meu receio é isso aqui se tornar uma ferramenta que só vá perseguir ainda mais os cristãos, que eu acho que ele sofre um pouco de perseguição e um pouco de preconceito no Brasil. Mas a maioria cristã, beleza. Eu fiz não trazer isso aqui de novo. Eu coloquei aqui só Construindo Cultura, só para não usar um slide a mais. Porque só essa matéria ontem que eu sei no Globo, que está aliado com Lula, falando que intolerância religiosa. Políticos atacam adversários fiéis ou simpatizantes de religiões de matriz africana. Eu tenho certeza que também deve ter tido algum caso no Brasil que algum político sofreu pelo fato de ser cristão. Mas eu nunca vi uma matéria disso no Globo. Eu nunca vi. É assim, realmente tem que respeitar. É um absurdo você desrespeitar, atacar uma pessoa, sabe? Ser ofensivo. Porque você não concorda com a religião dela, cara, relaxa aí. Agora, assim, é só um lado, sabe? É como se fosse embaixo da política, que parece que só a turma da esquerda que é vítima. A turma da direita sempre tá atacando, sempre tá dando um golpe. O Lula também falou da regulamentação, e aí só para quase fechar esse tema aqui e avançar no vídeo, para ele falar do Moro, o Boris Casoy da CNN, ele comentou, e ele na verdade não é que ele comentou, ele deu um testemunho, aquele testemunho do que ele sofreu na pele. Ele sofreu na pele enquanto estava na Record, perseguição dos petistas, que estão falando aí, né, regulamentar a mídia. Olha o relato. Tem um ponto que o Lula volta a insistir, e o PT volta a insistir, que é a regulamentação dos meios de comunicação. Ele não diz exatamente o que quer, mas a gente tem um exemplo naquele projeto monstruoso que ele apresentou, que a Dilma não teve coragem de mandar para o Congresso, que estabeleceu um sistema de censura no Brasil. Sistema de censura. Não adianta falar a impetuosidade de Bolsonaro contra a imprensa e apresentar um programa de censura. Aliás, no governo Lula também não houve muita amizade. Olha agora. E muita tolerância com relação
A imprensa, eu que o diga, senti isso na pele, senti isso na pele. Programas que eu fazia na Rede Record tiveram seus patrocínios suspensos e a explicação foi essa: enquanto o Boris estiver lá, nada de grana. Então, vamos devagar, né? Vamos devagar que o santo é de barro. E o santo é de barro, enfim, o PT procura, claro, ganhar a eleição e joga com um programa, repito, voltado para o passado, estatizante e meramente eleitoral. Tá aí. Mas você vê que mesmo ele sentindo na pele, você vê que ainda pisa em ovos. Não, porque contra a impetuosidade aí de Bolsonaro que foi apresentado, é difícil, né? E ele aí que falou questões estatizantes. Randolfinho entra com ação popular contra a privatização da Eletrobras. Sempre ele. Sempre ele. Ele não desiste. E uma ação, falando de ações, né? Essa daqui é bastante importante, é a questão da Ferrogrão, tem data marcada. O jornalismo da Bandeirantes mais uma vez comentou sobre isso, o Amazônia Azul trouxe. Falou o seguinte: em nenhum país do mundo estaria sendo discutido se a iniciativa privada pode ou não fazer uma ferrovia que, além de baratear o frete, salvaria muitas vidas na BR-163 e retiraria milhões de toneladas de gás carbônico da atmosfera. É jogar muito contra o próprio país, quem é contra a Ferrogrão. Não vou botar. O vídeo eu mando para você lá no Telegram, você dá uma olhada, tem muita coisa que eu quero comentar. Vamos adiantar no vídeo. Esse aqui a gente fecha. Convites para jantar com Lula em São Paulo variam de 3 mil a 20 mil reais. Chupa essa pinha. 20 mil reais para jantar com Lula. Acho que tinha que pagar para jantar com Lula, né? Tu me paga 20 mil que eu penso aí em sentar para conversar com Lula. Não dá. Grupo de empresários, advogados, autônomos, tá organizando. O Luciano Huck falou o seguinte: ô Mônica Bergamo, porta-voz do PT, o que o povo gostaria de saber, né, é ver quem é a relação de empresários que vai participar deste jantar, né, com os respectivos apelidos. Manda aí pra gente, vamos saber quem é que tá jantando com o Lula. Enfim, vamos falar do Marrequinho. Ei, que tinha tempo que a gente não fala do Marrequinho. Quem lembra daquela capa da Isto É, né? Nasce um candidato da presidência na época. E desidratou, rapaz, mas desidratou de um jeito. E ontem o Marrequinho teve uma derrota acachapante, 4-2 no TRE de São Paulo. Eles acolheram aí o recurso, foi até impetrado pelo PT e barrou o pedido de transferência do domicílio eleitoral. Com a decisão, que pode ser revertida, mas eu duvido que o Moro vá pedir revisão, vocês vão entender por quê. Moro fica impedido de concorrer a qualquer cargo pelo Estado nas eleições de 2022. No pedido, eles alegaram que o Moro, que é hoje filiado à União Brasil, não possui vínculo profissional na capital paulista e apresentou o endereço de um hotel para comprovar a residência. E mais, eu não vou ter as datas perfeitas, mas é o seguinte: quando o Moro informou que ele já estava em São Paulo, o contrato de onde ele ia morar era do dia seguinte. O negócio desse, ele falou, hoje, quando ele preencheu, não, hoje eu moro em São Paulo, mas o contrato de onde ele mora estava pro dia seguinte. Maior confusão que o Moro fez, de última hora, traiu o Podemos ainda. E além disso, citam a indicação de Moro como vice-presidente do diretório do Podemos no Paraná, apenas 2 meses antes de seu pedido de transferência do domicílio eleitoral para São Paulo. E tem que ter um tempo. Não é assim, não pode mudar? Pode mudar, mas tem tempo, tem prazo para isso acontecer. E tem que comprovar que você possui um vínculo com uma determinada cidade. É bem complicado, né? Perseguição, porque o Moro... Não é isso. É fazer a coisa certa sempre. E o Moro não fez. Mas ele não vai desistir da vida política. Vai sair candidato. Deve sair pela Câmara. Talvez até Senado, só que lá no Paraná. Porque ele não vai recorrer, né? O advogado dele aqui explicou que é o seguinte: a decisão dele de não recorrer é uma decisão estratégica. O motivo explicam que o temor, caso o ex-juiz decida levar o caso para o TSE, ele pode perder o prazo final de análise de domicílio. Porque só tem agora até dia 13 para apresentar tudo que ele vai apresentar. Então, se
Se ele apresentar agora, não tiver jogado até dia 13, etc, para ver se ele pode ou não concorrer por São Paulo, e aí depois ele tem que falar, então deixa eu me concorrer pelo Paraná. Então ele não vai resolver isso, já vai resolver a situação dele no Paraná para poder ser candidato por lá e quem sabe, né, ir em busca do tão sonhado foro privilegiado. Aí, ó, ele perca o prazo final de análise do domicílio. Com isso, sem conseguir provar residência em São Paulo e sem prazo para comprovar que mora no Paraná, Moro não conseguiria sair para nenhum cargo em nenhum estado neste ano. E aí ele já bateu o martelo, vai sair candidato, segundo aquilo lá no Jardim, ó, Moro decide sair candidato pelo Paraná, vai disputar a eleição. Dizem alguns que vai ser Senado, até governo já tá falando, não sei. Acho que o Moro no final, ele realmente pode tentar Senado, talvez em a Câmara, mas pode tentar Senado e pode tentar por um motivo. A Rosângela, né, sua linda esposa, ela postou aqui Diário, Indústria e Comércio, acho que é o nome ali do jornal, não sei. Mas ela postou aqui a foto desse jornal, que tem ali o seu Sérgio Moro. Aí tá escrito o negócio, né, aqui embaixo. Sérgio Moro teria sua eleição garantida ao Senado Federal se saísse candidato pelo Paraná e ainda levaria de sobra seu amigo Dallagnol como deputado federal e sua esposa Rosângela como deputado estadual. A pena foi ter escolhido São Paulo para ser candidato. A Rosângela Moro, ela postou isso falando, Moro é certeza de vencer o Senado. E ela fala o seguinte, não se enganem, não se enganem. Não basta o candidato querer o partido, tem que dar a legenda. Ou seja, Moro saiu do Podemos porque o Podemos não queria dar a legenda para ele ser senador. E vocês acham mesmo que AD largaria o osso? AD é Álvaro Dias? A imprensa está falando que a Rosângela está falando do Álvaro Dias. Ou seja, depois de tudo que o Álvaro Dias fez, Moro também vai trair o Álvaro Dias. Rapaz, será que existe alguém nesse país que o Moro ainda não traiu? O Moro traiu todo mundo, agora até o Álvaro Dias sobrou. Eita, esse marrequinho tá demais, né? Aí, ó, até o irmão dele já ferrou. E mais, Deltan tem luz própria e já está eleito, dependendo do Moro. Eu acho que realmente Deltan está eleito. Ainda mais no Paraná, né? Sua própria terra. Então, o clima não anda bem entre Moro e Álvaro Dias. Estão se bicando aí. De qualquer jeito aí, acho que o resultado não cai bem. Obviamente tem um ponto que eu ainda tenho que dar uns bisu a mais, que eu acho que é uma coisa que interessa a todos vocês também, que a questão agora fica o estado de São Paulo. Na minha visão, Moro era favorito para vencer o Senado. Ele ia pegar o voto desse centro, né? Centro isentão brasileiro, nem de esquerda, nem de direita, que gosta do combate à corrupção. Acho que até parte de uma direita também que não é muito formada. Ia ter votos. Não tem segundo turno para a eleição do Senado. Agora, sem o Moro, você tem quem? Janaína, Datena e talvez um candidato da esquerda. Deve ter aí o Márcio França ou Haddad. E aí, como é que fica agora? Quero entender como é que as coisas podem se dar aí nos próximos passos. Até, por exemplo, quem que vai ser o candidato da chapa do União Brasil? Quem que vai ser? Rodrigo Garcia vai apoiar quem? O Senado. Janaína? Datena? Mas a Datena não tá com o Tarcísio e a Janaína tá em busca de apoio. Vai fazer como aí? Como é que vai ser essa mistura? Então eu vou tentar entender os próximos dias e a gente comentar sobre isso. Agora, o que eu não posso deixar passar é que tem a ver com o Moro. O Moro antagonista é basicamente a mesma coisa. Aí você vê, olha que rapaz bonito. É o Cláudio Dantas. O Cláudio Dantas é um dos caras mais bonitos que tem no Brasil, né? Com essa bochechinha dele sensacional. Aí, ontem, o Cláudio Dantas fez uma live com o Bivar. Papo antagonista. A partir das 18 horas. E por que eu fiz questão de trazer isso aqui? Qual é a relevância disso? É só para mostrar a hipocrisia, a cara de pau. Mais ou menos entre 10 a 12 de maio, o senhor Sérgio Fernando Moro, ele foi lá no Papo Antagonista com Cláudio Dantas e ele falou que iria pedir votos para o Bivar. O Moro falou isso. E aí o Cláudio Dantas foi com um zoinho para cima. Aí o Nando Moura gravou, fez um vídeo, né, com essa cartola dele, falando: isso aqui é broxante demais. O Moro broxou todo mundo. Nem o Cláudio Dantas aguentou. Olha a cara do Cláudio Dantas. Aí o Cláudio Dantas respondeu: ó, não consigo mentir, é um defeito. Aí, que não conseguia mentir, que era um defeito, que não gostava do Bivar, agora só faltou sentar no colo do Bivar. O cangote conseguiu cheirar de tão perto que tava.
Rapaz, a cara da época aqui, uma mais do lado da outra. Não consigo mentir, eu não gosto do Bivar. Agora tava ontem Bivar, meu amigo. Ih, aí cheirou, deu um abraço, sentiu o perfume. Não resistiu, não, ao charme do Bivar. Será que foi o Moro que mandou? O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo com o antagonista, né? Enfim. E, pra gente fechar esse assunto, Serginho Moro busca empresários para financiar Instituto de Combate à Corrupção. É o que eu digo, gente. Se existe um rapaz nesse país que é mestre do boleteirismo, é Sérgio Moro. Ninguém sabe boletar como esse cidadão. O cara boleta e é só boleto gordo. Quase 4 milhões em um ano, contrato dos Estados Unidos. Agora aí, vou fazer um instituto para combater a corrupção. Me financie. Rico adora ganhar dinheiro, salvando o planeta e combatendo a corrupção. São duas certezas, né? Rico, bilionário, principalmente, me dê dinheiro para salvar o planeta. E Sérgio Moro, ajude ele para combater a corrupção. Ai. Mas enfim. Falando do nosso Brasilzão, coisas que podem ajudar o povo brasileiro como um todo, de norte a sul, do rico até o pobre, que todo mundo sai no benefício, é a questão da gasolina, né? A PEC da família. A Secom fez esse infógrafo aqui, achei bem interessante. Eu vou mandar para vocês no Telegram essa imagem, que achei que tá bem explicadinho, né? A proposta do governo, o que é que pretende. Mas tá lá, brasileiros enfrentam problemas com preços de combustíveis e gás de cozinha por conta da crise mundial e o conflito na Europa. 2. Para aliviar o bolso do cidadão, o governo federal já havia zerado os impostos federais sobre o diesel e o gás de cozinha. Estes impostos estão congelados sobre a gasolina desde janeiro de 2019. Visando diminuir ainda mais os processos na ponta da linha, o governo federal propõe recompensar financeiramente estados que zerarem o ICMS sobre o diesel e gás de cozinha, além da gasolina e do etanol. Com a aprovação do PLP 18/2022, que tramita no Senado, uma PEC vai permitir que o governo repasse a receita que deixará de ser arrecadada pelos estados com ICMS zerado. Além da diminuição do ICMS, os impostos federais, PIS, COFINS, CIT sobre gasolina e etanol também serão zerados. Com isso, combustíveis e gás de cozinha irão chegar até o consumidor sem impostos federais e talvez estaduais, a depender da adesão dos estados. Tá aqui tudo desenhado, mas tem gente que ainda está contra. Não é o caso do Lira. A empresa estava reclamando do Lira. Lira defende PEC dos combustíveis. Não é hora de mais arrecadação. Acho que ele está certo. O Pacheco está preocupado em ouvir os governadores. O Pacheco está preocupado. O William Vac está puto da vida com o Bolsonaro. Que é medida eleitoral. Só está pensando em se eleger. Não está pensando no pobre, no brasileiro. Olha isso aí. Olha que absurdo. Caro pagar diesel, gasolina, gás de cozinha? Então o governo vai dar um dinheiro para o consumidor. No fundo, é esse o princípio envolvido no anúncio feito hoje pelo presidente da República. Tá, e aí? É o crime? O povo tem que se lascar. É isso que o William Vac quer? Ao lado de seus principais ministros e os nossos 2 primeiros ministros. Eu estou falando dos presidentes da Câmara e do Senado. Os nossos 2 primeiros ministros. Que coisa patética. Tá dando ataque de pelã aos 2 primeiros ministros. Um jornalista que saiu do Globo após comentários preconceituosos discriminando a pessoa por sua raça, sua pele. Esse é o William Vac. Mas vamos continuar ouvindo. Miséria. Bolsonaro está desesperado para recuperar popularidade, precisa baixar o preço dos combustíveis, então está prometendo que vai ressarcir os governadores que perderem a arrecadação ao baixar impostos. Impostos esses que recaem sobre uma série de bens essenciais, combustíveis, telecomunicação e por aí vai. O nome técnico disso, de fato, não é subsídio, embora do ponto de vista econômico não haja muita diferença. Os governadores seriam, então, meros repassadores. Baixam o imposto, recebem do governo federal uma compensação, o consumidor, /eleitor, fica feliz. Para isso, a gente vai mudar a nossa Constituição. O mundo está numa crise, todos os países tomando medidas emergenciais para tentar aliviar a inflação, mas o William vai querer que o povo brasileiro, né? Meu amigo, se vire, passe fome. O André Borges falou o seguinte,
Caminhoneiros dizem que governo propôs solução tabajara para preço dos combustíveis. Afirmam que Bolsonaro adota medida eleitoreira e que o país vai parar. O país vai parar, vai parar. Vai parar por quê? Porque vai diminuir o preço do combustível. Vamos parar, porque o preço vai diminuir. Mas que maluquice, rapaz. O Amazônia Azul foi ver o que estava sendo comentado. Ele fala o seguinte, ó, irmão, não são caminhoneiros. Você está entrevistando aí é o presidente da Brava, aquela associação que já tentou diversas vezes paralisação e não conseguiu, pois não representam mais nenhum caminhoneiro. A gente vai parar porque baixou o preço. Tem que subir, bota agora de R$20. Que maluquice, gente, que maluquice. Aqui, ó, tá um pequeno compilado dos preços. Em verde, o custo da Petrobras. Azul, distribuição e revenda. Azul claro, impostos federais. E laranja, impostos estaduais. Se você somar o estadual com o federal, no mínimo, mas do mínimo, vai dar R$2. R$2 a menos. No mínimo, dá R$2 a menos. Vai cair o dedo? Vai cair o braço? Não, mas tem que reclamar. E o pior é o seguinte, o que mais me dói não é ver a imprensa, porque a gente sabe que a imprensa joga contra, a imprensa que elegeu o Lula. Não me dói ver o Lula, não me dói ver a esquerda, porque a gente sabe que realmente esses aí querem quanto mais caótico, melhor. A agonia é você ver, não é nem os liberais também, deixa lá, é você ver o povão. Aquele cara que você vê que, sabe, é afegão médio, como o Emílio Surita diz do Pânico, é um cidadão comum. Só que ele é de esquerda, ele vota no Lula e ele está criticando. Ele quer pagar gasolina mais cara porque não sei, porque ele quer eleger o Lula, ele tem tanta raiva de Bolsonaro que ele quer pagar mais. Ele quer pagar mais só porque ele odeia Bolsonaro. É uma coisa assim que não tem e não faz o menor sentido. Menor sentido não faz. Aí você vê, essa questão tá tão complexa, ligada a combustíveis. Desabastecimento de gasolina. A crise se agrava e já são 19 províncias que estão registrando falta de combustíveis. Isso daqui, lá na Argentina. Que o patatismo cultural estava querendo dar exemplo. Não, olha como a gasolina lá está barata. Por quê? Lá o preço é menor, porque inclusive tem controle do Estado, né? Eles controlam o preço da gasolina na bomba. Controle estatal mesmo, na canetada. Então, toda vez que o Estado resolve controlar preços, gera desabastecimento. É invariável. O Constantino até comenta, na Argentina, onde o governo lulista controla preços, escassez de diesel, a crise se agrava, já são 19 províncias com desabastecimento e mais 6 começaram a registrar graves problemas de desabastecimento. E falando de desabastecimento, e um tema aqui que eu acho que Bolsonaro deveria, no mínimo, receber algumas palmas, assim, do planeta, não é só do Brasil, fertilizantes. 3 linhas. Próxima safra do Brasil está salva com chegada de fertilizantes russos, diz o Montes. O Brasil diz, os fertilizantes que têm sido importados, ainda em grande parte da Rússia, devem garantir o plantio de grãos no Brasil na safra 2022-2023, que se inicia em setembro, apesar das incertezas globais relativas ao conflito na Europa, disse nessa terça o ministro da Agricultura, o Marcos Montes. O mundo está aí brigando e o Brasil está de boa. O Brasil está numa situação tão privilegiada perante o mundo nessa questão do fertilizante, que isso é uma matéria da Bloomberg, o Balboa ele traduziu, que é o seguinte, preços de fertilizantes estão caindo nos portos brasileiros. Chegou muito nas últimas semanas após o acordo de Bolsonaro com a Rússia. Sobra fertilizante no Brasil, enquanto o mundo procura e paga caro. Põe na conta do biruliro. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, presidente. Obrigado. E vamos continuar falando dele. Fala do homem. Jair Messias Bolsonaro. Primeiro, a imprensa, como sempre, com a maluquice. Enquanto o governo desmata, há quem celebre o ambiente. Bolsonaro, todo dia ele acorda de manhã, tem, sabe, as pedrinhas no jardim. Ele pisa na grama. Ele tem raiva da grama, sabe? Ele se joga no chão. Ele odeia. Bolsonaro, ele só come folha no almoço porque ele não gosta de natureza. Sabe? Gosta de verde. Tomate ele não come.
Mas Alface não aguentava ver a Alface que ele destrói. Só de raiva. De raiva ele odeia. Esse é Bolsonaro, segundo a imprensa. Não faz sentido nenhum. Mas a narrativa continua. Enquanto isso, aqui não é achismo, não é narrativa, não é opinião. São alguns números secos, fatos, sabe? Irrefutáveis, inquestionáveis. Tá aqui, ó. Isso aqui é um dado real da realidade. O tal cara que odeia o meio ambiente. Aí Bolsonaro fala o seguinte: o país que mais conserva no mundo é também responsável pela alimentação de centenas de milhões de seres humanos. E tanto a conservação ambiental do nosso território como a segurança alimentar do Brasil e do mundo passam pelas mãos dos trabalhadores e valorosos produtores rurais brasileiros. Sem igual no Brasil, a nossa legislação ambiental diz que entre 20% e 80% da área de uma propriedade rural deve ser preservada, variando conforme o bioma. Na região amazônica, por exemplo, todo proprietário rural tem de conservar 80%. É como se você só pudesse usar 20% de sua casa. Você só pode usar 20%. 66,3% de todo o território brasileiro são conservados. Muitos países criticam o Brasil, mas não conservam nem 5% do seu território. Nós conservamos 66,3%. E mais da metade disso é mérito do agronegócio. 33,2% do solo brasileiro são conservados por produtores rurais. Os agricultores e pecuaristas brasileiros, além de alimentarem o Brasil e o mundo, são responsáveis por mais da metade de toda a nossa área conservada. A área conservada pelo agro corresponde a 1/3 do nosso território. Apenas 30... Ele está repetindo diversas formas e caminhos diferentes que essas pessoas entendem. Apenas 30,2% do solo brasileiro são usados pelo homem do campo. Com essa quantidade de terras, nosso país é responsável por alimentar 800 milhões de pessoas, além dos próprios brasileiros. Desses 30,2%, a agricultura usa 7,8%, enquanto a pecuária, 21,2%. O Brasil é a nação que mais conserva os recursos naturais no mundo. Um dos grandes responsáveis por isso é justamente o produtor rural. Compartilha a verdade. Tá aí compartilhada. E aí, para minha surpresa, isso daqui é um blog bem conhecido mesmo, é o Zero Edge. Tem ali a foto do Nossa, agora vai falar o nome, falar errado. É o Tyson. Esqueci, é o Tyson. Nossa, faltou o nome agora. É o cara do Clube da Luta, né? O Brad Pitt do Clube da Luta. E aí escreveu um texto. É um cara, possivelmente americano, né? Escreve na língua inglesa. Como o Brasil está salvando o mundo de uma crise alimentar catastrófica. Não é um brasileiro. Esse cara não é brasileiro. Imagine se essa matéria, eu vou mostrar para vocês algumas partes dela, tivesse saído na imprensa brasileira. Será que esse aqui não era o tipo de matéria que a nossa mídia, como um todo, a Globo, já tem um mínimo de respeito pelo país, pelo agronegócio, e postar algo assim? Para valorizar o que todo mundo vem fazendo nesse esforço conjunto de nação? O Brasil precisa de um suprimento constante de fertilizantes. Precisa. O maior fornecedor é a Rússia, que ainda corresponde a 44% do total que o Brasil consome a cada ano. Desde o início do conflito, né, na Ucrânia, Bolsonaro disse que seu país permaneceria neutro. Ele coloca lá, fala de Bolsonaro. Como se pode esperar, esta visita à Rússia foi fortemente criticada pelo governo americano, porque ocorreu em meio às tensões ocidentais, né? Porque não tinha nem começado nada. No entanto, Bolsonaro não recuou. Foi lá, eu vou, e foi lá. E resolveu. Aí o cara fala o seguinte, ó. A Amazônia é um enorme banco de recursos naturais infinitos. Para os brasileiros, possui a porcentagem mais significativa de água doce, minerais valiosos e petróleos em todo o mundo. Está tudo traduzido do inglês, né? Não é à toa que as elites globais estão apelando para questões ambientais na tentativa de minar a soberania do Brasil sobre a região. O cara está entendendo o que está acontecendo. Na realidade, as áreas de proteção ambiental no Brasil somam impressionantes 25% de todo o seu território, 50% apenas na Amazônia. É muito mais, irmão. É muito mais. É muito mais. Ele já tá surpreso. Mas é muito mais do que nem imagina. Ele já está surpreso de forma positiva, com números abaixo do que realmente são. No entanto, estamos constantemente testemunhando uma campanha de desinformação sobre o desmatamento da Amazônia. Por outro lado, também é verdade que o Brasil ainda precisa importar 97% dos cerca de 10 milhões de toneladas de potássio que usa
para a produção agrícola a cada ano. Então a pergunta fundamental é: de onde é que o Brasil poderia encontrar mais fertilizantes? Ao fazer um acordo com a Rússia, o Brasil impediu que a mineração de potássio pudesse prejudicar o Amazonas, infringir os direitos indígenas e potencialmente salvar o mundo de uma crise alimentar catastrófica. Obrigado, Bolsonaro. Obrigado, Bolsonaro. Abre aspas, está traduzido também. Se o Brasil recuasse no ano que vem por causa da falta de fertilizantes, certamente seria uma má notícia para uma crise global de alimentos. E aí quem diz isso é o Joseph, não faço ideia como é o sobrenome desse cara, economista que estudou o impacto do conflito dos alimentos para a ONU. Cara da ONU. Nesse sentido, o governo brasileiro apresentou recentemente à ONU, na Comissão de Agricultura e Alimentação, uma proposta crítica de exclusão de produtos de fertilizante de quaisquer sanções impostas à Rússia. Falou, irmão, peraí, ó, fertilizante não dá para botar sanção, tem que resolver isso daqui, porque vai dar um impacto no mundo inteiro. Foi o Brasil que apresentou. A ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina Dias, pediu aos países que encontrem uma solução internacional para o problema, observando que a escassez de fertilizantes provocaria inflação de alimentos e potencialmente prejudicaria a segurança alimentar. Para concluir, o governo brasileiro, Bolsonaro, o governo Bolsonaro, não apenas evitou uma crise alimentar ao reabastecer os estoques do país com a ajuda da Rússia, mas também tem desempenhado um papel de liderança na busca de soluções internacionais para uma crise emergente de emergência alimentar, que no pior cenário poderia haver, milhares de pessoas vindo a óbito por fome, especialmente os países mais pobres. Obrigado, Jair Messias Bolsonaro. Inclusive, o último parágrafo da matéria, ele aí mostra talvez a torcida dele, ele fala que ele espera que Bolsonaro possa ser reeleito. Você já imaginou uma matéria dessa? Na meu ver, pode ter tem aqui uma opinião dele, um ponto ou outro, óbvio, inclusive no final, eu nem trouxe aqui o final, mas você vê a decisão de apenas fatos, mas a imprensa no Brasil foi só crítica, foi só jogando pedra. Aí tem alguém que nem mora no exterior, tá escrevendo um texto que não é nem para brasileiro, o cara tá mostrando. Esse perfil Zero Ed, você vê que tem engajamento considerável lá no Twitter. Considerável. É uma página que tá aí, já tem uns belos de um ano. É mais ligada à direita americana. Tem um belo de ano no ar. Tá aí. Comentando sobre o Brasil. O que a imprensa brasileira não faz. Pelo contrário, é só propaganda negativa. Ai, cadê isso? Ai, cadê aquilo outro? Veja o vídeo. Ai, Anitta Leonardo DiCaprio. É só jogando contra. Joga contra todo santo dia. Todo santo dia. Aí quem tá falando de comida... Quero fugir um pouco de Brasil, porque é esse tipo de pauta que vai chegar por aqui, nas terras tupiniquins, logo menos, que a gente tem uma turma na esquerda aí que é sensacional. Isso aqui saiu no The New York Times, que é o seguinte: quem quer comprar carne com essa economia? Quer comprar carne? Você tá bem? Não, esquece isso daí. Aí o Luiz Paulo escreveu o seguinte, cara, a matéria argumenta a favor da crise inflacionária enfrentada pelos americanos e grande parte do mundo porque força o público a se tornar vegano e desistir de carne para o bem maior. Eu falei, não é brincadeira, não é possível. Não é possível que a matéria está defendendo a inflação. Não é possível que alguém, em sã consciência, defenda a inflação. Só o petista e a imprensa do Brasil para tentar derrotar Bolsonaro nas eleições de 2022. Pior que essa matéria está fazendo isso. A inflação tem um potencial de impulsionar uma mudança bem-vinda para o planeta se os americanos pensarem de maneira diferente sobre a maneira que comem. A mudança climática motivou alguns a comerem menos carne, com o uso intensivo de recursos e mais vegetais, grãos e leguminosas. Mas esse movimento ainda não atingiu a escala necessária para fazer as mudanças necessárias. Muitas pessoas já tiveram que abandonar a carne, porque está difícil comprar. Mas não está o suficiente. A inflação tem que ser maior. Uma pesquisa recente, com 3.500 consumidores, descobriu que, olha a descoberta. Eu não acredito que precisa fazer uma pesquisa para descobrir que, embora as preocupações ambientais e os direitos dos animais não
persuadissem muitos compradores a comprar substitutos da carne com mais frequência, preços mais baixos poderiam. É sério? Quer dizer que as pessoas então não deixam de comprar carne por pena dos bichinhos? E cadê toda aquela história do SG, que os clientes, na hora que vão comprar produtos, olham, né, o interesse social da empresa, se a empresa é um justiceiro social, se preocupa com o bem-estar? Ué, precisou de uma pesquisa para comprovar que no final do dia é o preço que determina as coisas? Precisou de uma pesquisa. Historicamente, o custo tem sido uma força poderosa que mudou a dieta dos americanos. Sim, as pessoas, na maioria das culturas, tendem a comer mais carne à medida que ficam mais ricas. Logo, se ficar mais pobre, para de comer. Mas orçamentos mais apertados também levaram a reduções no consumo da carne. Aí dou um exemplo do que aconteceu na década de 70. Em 2022 pode acontecer de novo, viu? Pode acontecer de novo. Enquanto as famílias pobres e com insegurança alimentar já estão esticando seus orçamentos de supermercado ao máximo, os compradores, com mais opções, têm um luxo relativo de ver a inflação como o empurrão de que precisam para comer sem carne no almoço ou 2 vezes por semana, ou simplesmente quebrar do molde de laje com carne com 2 lados que há décadas compõem o prato americano. Quer mudar a cultura do país, né? Esse negócio aí que tem um pedaço de carne no prato. Não, tá errado. Tá errado. O pessoal tá batendo palma pra inflação. Esse jornalista deve ser contratado pela Globo. Você vê, né? A Globo, New York Times, realmente a Globo, ela está no nível da The New York Times. Ainda tem esse final, né? A inflação, da Era Dourada, Primeira Guerra, blá, blá, e termina falando o seguinte, ó. Livre da carne em todas as refeições, com um mundo de receita nas pontas do dedo, qual será o delicioso legado culinário desse período inflacionário? Delicioso legado desse período inflacionário. Essa é a imprensa. Não é só no Brasil. Não é só no Brasil. E eu acho que aqui a gente já está chegando ao fim desse tema, chegando também quase 1 hora. Para minha surpresa, ontem de manhã, 7 da manhã, a CNN soltou a seguinte matéria. Inflação alta não é exclusividade do Brasil. É sério? Veja a situação das maiores economias. Eu falei, peraí, pô. Quer dizer que não é só o Brasil? A culpa não é só de Bolsonaro? E a matéria começa a colocar vários pontos interessantíssimos. Por exemplo, ó, o grande fator que liga as pressões inflacionárias em todo mundo foi a pandemia. A obrigatoriedade de realização de lockdowns para evitar a disseminação da doença desorganizou as cadeias de produção, fornecimento e transporte, reduzindo a oferta de série de produtos. Fica em casa. A economia a gente vê depois e gerou inflação, né? É mesmo. Vá. Outro setor bastante impactado foi o de energia, com destaque para o petróleo. A produção da commodity foi abalada pela pandemia. E os principais fornecedores reunidos aí na OPEP limitaram a oferta para evitar queda nos preços pela demanda baixa. Quando a demanda retomou, a organização não elevou a oferta, gerando alta nos preços. A culpa não é de Bolsonaro também. Tá bom. Entretanto, quando o cenário parecia um pouco mais leve no início do ano, outro elemento comum à inflação ao redor do mundo surgiu: conflito na Europa. O conflito envolveu não apenas disrupções de cadeias que passavam pelos países, em especial de fornecimento de gás e petróleo para a Europa, mas também uma série de sanções. Falamos várias vezes, essas sanções estão impactando o mundo. Como consequência do conflito e das sanções, produtos produzidos nos 2 países, como grãos, fertilizantes, petróleo e gás, atingiram níveis recordes. E como os preços internacionais valem para todos os países, houve um efeito em cadeia. Quando Bolsonaro falava do fique em casa, então ele estava correto. E quando a imprensa quer colocar a culpa de tudo em Bolsonaro, parece que ele está errada, né? É só você ver a matéria da CNN apontando coisas que deveriam ser óbvias e que a maior parte do cidadão comum anda comentando, né? Os apoiadores do governo, quando tenta explicar para alguém o que realmente acontece no país. Tem isso aqui também, né? A gente quase terminando.
Na esquerda, Biden usa Bolsonaro para driblar esvaziamento da Cúpula das Américas. Por favor, Bolsonaro, venha. Mandou um emissário no Brasil para convencer Bolsonaro. Aí veio, Bolsonaro falou que vai. Depois de pedir com jeitinho. Aí agora que o Biden quase se ajoelhou pro Bolsonaro ir, chamei o chat. Bolsonaro precisa de foto com Biden na Cúpula das Américas. Ô, irmão, se decide. Ou é o Biden que usa Bolsonaro e precisa de Bolsonaro, ou é Bolsonaro que precisa de Biden. Os dois não dá. Não dá, né? E a turminha da lacração a gente fala amanhã. Por hoje eu fico por aqui. Vai lá no Telegram, pega os vídeos aí do vídeo de hoje, mando pra vocês lá, tudo é bonitinho. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, principalmente com isso então. Se gosta do meu trabalho, pode me apoiar pelo Patreon, se tornando membro do canal, pelo botão de valeu, mas mais do que tudo, compartilha o vídeo e volta amanhã. Valeu, meus amigos. Fui!